Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Mateus, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chegar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. No começo aqui Jesus cita um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, não mate. E o que Jesus está falando aqui, e é o que a gente até mencionou na nossa última mensagem, é que as pessoas estavam se baseando em leis muito fracas para direcionar a vida delas. Não mate. Isso é muito pouco. Não matar alguém. Aliás, quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar assim: não matei ninguém, não roubei, não sei o quê, sabe? Então, são objetivos muito fracos. Como serva de Deus, você acha que não matar alguém é o suficiente? Tá bom já? Não, nós temos que mirar mais longe que isso. Isso é só o primeiro passo. Não matar alguém. Vamos falar um pouquinho sobre ira. Vamos falar um pouquinho sobre ódio. Vamos falar sobre aquela pessoa que você fala mal dela pelas costas. Aquela pessoa que você humilha, que você xinga, que você maltrata. Quando você faz isso, você também vai ser julgado por isso. E nem deveria ser o medo de julgamento que nos faz pensar em não fazer isso. Mas sim o fato de que Jesus nos mostra que isso nos leva para um caminho de morte. Isso nos leva para um caminho distante do Senhor. Andar com Deus é, sim, lutar pela justiça, pelo que é correto. Mas Jesus sempre nos ensinou um caminho de paz. Sempre que foi possível, sempre que havia uma solução pacífica, Jesus sempre pegou esse caminho. Eu digo isso porque houve situações em que Jesus realmente virou as mesas e chicoteou as pessoas, expulsando eles da casa do Senhor porque eles estavam blasfemando naquele lugar sagrado. E é curioso pensar que a gente às vezes mira muito baixo. Quando Jesus nos fala sobre isso, olha, não é não matar. Não matar é muito fácil. Não é, estão mirando muito baixo. Tá, é claro que a lei diz não mate. Mas é aí que você vai parar? Eu te digo. Então ele começa a falar várias coisas, né? Que nós não devemos nos irar. Nós não devemos, agredir as outras pessoas. Nós não devemos ofender as outras pessoas. Muita gente não entende por que os cristãos não costumam xingar. As pessoas não entendem isso. Porque basicamente xingamentos são ofensas ou muitas vezes são palavras obscenas, coisas que não dão um bom testemunho, de como um servo de Deus deve agir. Você não consegue falar assim, deixa eu imaginar um cristão e em seguida imaginar essa pessoa ofendendo e xingando com as piores palavras possíveis. Então, tem uma ligação. Tá tudo interligado. E quando Jesus fala aqui, você vê que ele não está falando assim, olha, não deu um soco na cara do amiguinho. Ele partiu para palavras. Ele falou sobre agressão, sobre xingamento, sobre ofensa, uma coisa que tem se falado muito hoje em dia. Sobre você agredir as outras pessoas com as suas palavras. Sobre como você despejar raiva, ódio sobre os outros. Tá, você não matou ninguém, mas isso é pouco. Não matar é o básico. É o mínimo esperado. Nós temos que ir mais longe do que isso. Se você é a pessoa que quer ter paz, se você é a pessoa que quer ser feliz com Deus,
Você tem que mirar mais alto do que só não mate. Você tem que começar a tomar cuidado com o que você fala. Porque hoje em dia, isso é só você interagir com as pessoas que você vai perceber isso. Hoje em dia, as pessoas elas agridem de maneiras discretas. De maneiras que não podem, talvez, levar a um processo. As pessoas tentam disfarçar cada vez melhor as suas agressões. Para que, quando o outro falar que você fez aquilo, você vai dizer, eu não fiz nada. Você que entendeu errado. Eu não fiz uma coisa dessa, mas você tirou minha palavra de contexto. Então, a gente pensa muito na agressão física. E sim, é lógico que nós não devemos agredir as outras pessoas. Nós não devemos agredir, ser violentos. A não ser que, como eu falei do exemplo de Jesus, quando ele tira ali os vendedores do templo, né? Se você tiver que brigar e lutar para que haja justiça, para que vidas sejam salvas, aí sim, é uma exceção muito específica. E Jesus nos guiando nesse caminho de paz, nos falando que nós não devemos agredir as pessoas desse jeito, nos faz pensar nisso. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a maneira que você agride as pessoas. Cuidado com as palavras que você use. E eu não estou falando isso porque eu acho que as palavras são mágicas. E eu acho que se você disser tal palavra, tem uma força no universo chamada karma que vai te devolver. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando sobre você, com suas palavras, ferir a outra pessoa. Eu estou falando sobre agressões psicológicas. Eu estou falando sobre ofensa, que pode não significar nada para você, mas para aquela pessoa pode. Coisas que começam desde a nossa infância, coisas que a gente já faz lá na escola, coisas que eu sofri muito na escola e muita gente sofreu muito na escola. E à medida que a gente cresce, à medida que a gente amadurece, a gente espera que você fala, não, agora é um adulto. Você não faz mais esse tipo de coisa porque você não é criança. Você não assiste mais esse tipo de coisa porque isso é coisa de criança. Você não brinca mais disso porque isso é coisa de criança. Tá bom. Tá bom. Mas por que eu vejo diariamente os adultos se xingando, se ofendendo, fazendo um papel ridículo, igualzinho às crianças, que eles tanto menosprezam, dizendo que são imaturos, coisas de criança, como se fosse, né, uma coisa que eles estão tão superiores. Agora, a honestidade da criança eles não querem ter, a bondade da criança eles não querem ter, a pureza da criança, isso eles não querem. Vai ver, é isso que o pessoal acha que é ser adulto. É você descartar tudo de bom que você tinha quando você era criança e ficar só com as coisas ruins? É isso que é ser adulto? Talvez por isso que a sociedade está desse jeito. E talvez por isso que Jesus falava que nós tínhamos que ser como as crianças para chegar no reino de Deus. E para deixar que elas viessem. É importante tomar cuidado com o que você fala. Mas é muito chato ficar me policiando, é muito chato ficar me controlando. Eu entendo. Dinheiro é assim também, é tão chato ficar controlando dinheiro. O legal, sabe o que é legal? Sabe o que é divertido? Por alguns segundos, é pegar o seu cartão de crédito e gastar como se não houvesse amanhã. Viva cada dia como se fosse o último. Mas aí vem a conta e você não tem como pagar. E aí você perde todo o seu dinheiro porque você fez uma dívida enorme que vai multiplicando, porque dívida de cartão é um absurdo. Nunca vi uma coisa multiplicar tão rápido. Você investe dinheiro, não multiplica tão rápido. Mas aí multiplica, você perde tudo. Então, de repente,
ser controlado talvez seja uma boa ideia. Talvez a gente, em algumas áreas da vida, a gente tem que ter um autocontrole, sabe? No trânsito é legal dirigir com autocontrole, né? No relacionamento é bom, né, ter autocontrole, não bater na cara da pessoa toda vez que você sente vontade. Sei lá, é bom, né? É bom ter autocontrole, é bom ter domínio próprio. Tem muitas áreas da vida que o pessoal fica tipo, eu não quero me preocupar, é coisa chata, tem que ficar me controlando, tô me sentindo manipulado como uma marionete. Se fosse, tava melhor. Se você fosse mais controlado, se você fosse tão marionete assim quanto você acha que é, talvez não tivesse tanta área da sua vida fora de controle. Isso aí é só fingimento. Você não tá tão sob controle assim. Você não tá tão controlado assim. Aí fala de controlar, fala de domínio próprio, fala de segurar a onda, de acalmar o coração, de não se irar, de, que é chata, difícil e tal. É isso que tem que fazer, sim. É isso que tem que fazer. Mas é chato. Tem um monte de coisa importante na vida que é chata. Mas é necessário. Você trabalha e aí você ganha o seu sustento. É chato, mas é necessário. Você tem que tomar banho todo dia. É chato, mas é necessário. Você tem que pagar pelas coisas. É chato? É. Eu queria entrar na loja e não ter que pagar por nada, mas é necessário. Tem um monte de coisa nessa vida que é chato, mas tem que fazer. E por que na nossa vida emocional, por que na nossa vida, né, na nossa mente, você acha que tem que ser diferente? Por que na sua cabeça de 2021, falando assim, não, agora a gente vive uma época diferente. Eu tenho que fazer o que eu quiser, tudo que me der vontade, porque só assim eu vou ser feliz. Quantas pessoas jogaram a vida fora fazendo tudo que dava vontade? E hoje, quando Jesus está falando aqui pra gente sobre ira, sobre raiva, ele está falando calma, controle, paz, menos, diminui um pouco a velocidade. Você está indo rápido demais, calma. Mas eu quero correr, eu quero acelerar a minha vida, viva cada dia como se fosse o último. Calma, lembra. Isso te leva para fazer muita besteira. Você vai tomar muita decisão errada na vida, você vai se arrepender muito se você tomar decisão importante na vida desse jeito. Então não deixa as suas emoções te dominarem. Não deixa o calor do momento te dominar. Da mesma maneira que você não deve entrar numa loja, olhar para um carro e falar assim, quero, e daqui 30 segundos está assinando um contrato e fazendo uma dívida enorme. Você também não pode deixar a emoção da raiva te dominar desse jeito. Eu sempre falo que eu acho que decisões importantes na sua vida você nunca pode tomar correndo. Tem que ser sempre com calma. Você conhece alguém, aí você decide, essa é a pessoa da minha vida, vamos casar e 5 minutos depois está casado? Não. Calma. Pensa. Tranquilo. Calma. Quando a gente está falando de paz interior, não tem a ver com velocidade, não tem a ver com intensidade. É curioso isso, né? A gente não consegue... Quando a gente pensa em paz, você imagina uma pessoa correndo desesperada, que nem o Forrest Gump? Paz, a imagem que vem na nossa cabeça, tem muito mais a ver com calma, tranquilidade e reflexão. E às vezes o mundo está querendo acelerar a gente demais.
Eu vejo propaganda todo dia e parece que toda propaganda é isso. Vai, agora, compra agora, assina agora, é a última chance, é só hoje. Você tem 30 segundos. Por quê? Porque eles querem que você tome uma decisão imediatamente. Porque se você tomar uma decisão emocional, você assina, você compra, você faz. Mesmo se não tiver condição. Mesmo se isso te causar uma dívida. E a dívida que a gente está falando aqui é financeira. Mas se a gente trouxer isso, né, para o nosso emocional, cuidado. Porque na hora da raiva, na hora da tensão, na hora que os nervos se aquecem, tomar decisão na hora também vai te fazer tomar a decisão errada. Ser, né, essa coisa instantânea, assim, de tipo impulso, isso vai te levar para o caminho errado. Isso vai te levar, como o próprio Jesus fala aqui, a julgamento. E talvez ninguém vai te processar por alguma besteira que você fez. Talvez sim. Cuidado no trânsito. O trânsito é um lugar onde muitas decisões instantâneas assim são feitas. Decisão de, sei lá, arranjar briga, gritar, xingar, ofender alguém. Coisas de um segundo. É por isso que é bom evitar essas coisas do momento, essas coisas instantâneas. Ah, mas eu não consigo me controlar. Saiu. Quando eu vou ver, saiu. Então o buraco é mais fundo. Então a coisa é mais funda. Então você tem que se aproximar mais de Deus. Porque o Senhor toma o nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita em nós e trabalha no nosso interior. E vai nos transformando dia após dia. E você vai se aproximando do Senhor à medida que a sua resposta automática não vai ser mais a mesma que ela era antes. Ande com Deus, busque o Senhor, esteja com Deus. E aí você não vai passar por isso, porque quando vier a situação, a sua resposta automática não vai ser aquela que o homem antigo, que o velho homem ia dar. Vai ser uma nova resposta automática, uma resposta de paciência, de paz. Uma resposta do novo homem, uma resposta da nova criação, uma resposta daquele que morreu na cruz em Cristo e ressuscitou e agora está caminhando uma vida nova com Deus. Que você possa deixar Deus trabalhar no seu coração, para que você possa ter, né, a presença do Senhor em você. Para que até na hora do impulso, não seja um impulso seu egoísta, mas seja um impulso também do Senhor que mora em você. E Ele sempre vai ser bom. Ele sempre vai ser positivo. Nós ainda cometemos erros, lógico. Mas, como eu falei na minha última mensagem, não devemos ser orgulhosos. Se você cometeu um erro, você se arrepende do seu erro. Você pede perdão pelo seu erro. Você tenta consertar o erro que você cometeu. Não estou dizendo que você jamais vai se irritar de novo, ou que você nunca mais vai falar uma palavra e se arrepender da palavra que você disse. Eu estou dizendo para você tentar fazer isso, para você lutar, para você se esforçar em fazer isso. Às vezes a gente ofende muito as outras pessoas, às vezes a gente fica só reclamando de Deus e do mundo e de todo mundo e falando mal o tempo todo de alguém. Que nossas palavras possam ser melhores do que isso. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.